Fique por dentro de todas as notícias do Galo. Inscreva-se no canal para ser avisado das novas notícias e curta o vídeo para que o YouTube indique para mais pessoas. A história de hoje é de um dos maiores ídolos recentes da massa do Galo. A tão gloriosa história do clube foi potencializada ainda mais após a contratação de Ronaldinho Gaúcho. Então fique até o final e conheça todos os detalhes de sua chegada, gols, títulos e histórias desse grande ídolo no Clube Atlético Mineiro. Já vai curtindo o vídeo, pois sei que você irá gostar do conteúdo. Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, se tornou o jogador do Galo em 4 de junho de 2012. Nesta data, deu início a uma história eterna, coroada com o título da Libertadores, Recopa e Mineiro. A conexão entre o clube e o bruxo começou com uma certa desconfiança da torcida por sua passagem irregular e conturbada pelo Flamengo no ano anterior. Conhecido por gostar de festas, um dos maiores jogadores da história do futebol não era unanimidade entre as equipes brasileiras. Havia dúvidas sobre qual Ronaldinho seria contratado, porém um presidente e um dirigente vitoriosos entraram na jogada e conquistaram o gaúcho. Sem chamar a atenção da mídia e nem dos torcedores, o início da tarde de segunda-feira de 4 de junho de 2012, na cidade do Galo, começou com um novo atleta, Ronaldinho Gaúcho. Obviamente, todos pararam para ver o craque vestir a camisa atleticana. Uma grande movimentação da mídia mundial tomou conta da cidade do Galo. Mesmo sem o anúncio da contratação, R10, que foi R49 na primeira temporada, treinou com seus novos companheiros, já se adaptando de imediato com seu característico sorriso. No fim daquela tarde, o presidente Alexandre Calil e o histórico diretor Eduardo Maluf confirmaram a chegada de Ronaldinho Gaúcho ao Atlético. Sobre muitas contestações de todos, o Galo arriscou, confiou em um gênio e esse dia ficou marcado como a grande mudança de patamar do Atlético neste século até então. O projeto que acarretou o título da Libertadores de 2013 começou anteriormente. Hever e Leonardo Silva já estavam no clube. Jô acabava de assinar com um novo time quando a R49 chegou e o ídolo Vitor foi contratado no início do mês seguinte. A base de um time campeão foi muito bem formada por Calil, Maluf e Cuca, atual técnico da época. Quando chegou, Ronaldinho assinou um contrato de apenas 6 meses, visto que ninguém confiava em 2 anos seguidos de alto rendimento do gaúcho. No entanto, ele entregou. Com muita raça e abraçado pela torcida, R49 se destacou em 2012. Gols e jogadas que só um bruxo consegue fazer, levou o Atlético ao vice-campeonato do Brasileirão e a camisa alvinegra já fazia parte da história de Ronaldo. Após essa boa temporada, o Atlético conseguiu uma vaga na Libertadores de 2013 e Ronaldinho renovou seu contrato para fazer história. Com exibições de alto nível e até mesmo com jogos mais sumidos, onde R10 atraía a marcação para os companheiros ficarem livres, Ronaldo guiou tecnicamente aquela equipe de Cuca em busca da conquista da América. Um título inesquecível, de um jogador inesquecível. Ronaldinho estava marcado na história do Atlético e o Galo estava na história do gaúcho. Foram 88 jogos com a camisa atleticana, 28 gols e inúmeras exibições de alto nível. Além da Libertadores de 2003, R10 conquistou o Mineiro do mesmo ano e a Recopa Sul-Americana de 2014, na despedida do seu novo clube do coração. Ronaldo de Assis Moreira, nascido em Porto Alegre, apaixonado pelo preto e branco de Belo Horizonte. Está gostando do vídeo? Confira agora trechos marcantes da passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Galo. Você sabia que Lendas do Galo é o canal da memória alvinegra que conta com vídeos das histórias dos ídolos, jogos marcantes e fatos do clube. Inscreva-se agora mesmo no canal para sempre receber conteúdos como esse. Ronaldinho estava desacreditado quando veio para o Galo. Em sua entrevista de apresentação, já mandou o recado. Quando a gente recebe muitas críticas, acaba tendo vontade de dar a volta por cima, e vim com essa mesma vontade. O presidente viu isso em mim e me convidou para vir para cá. Penso em fazer o meu melhor, estou motivado para isso e almejando coisas boas. Chego para dar o meu máximo e ajudar o Atlético a conquistar títulos. O presidente me olhou nos olhos e me propôs a vinda para cá. Senti confiança, firmeza, e isso foi fundamental. Sua chegada ao Atlético gerou uma repercussão internacional. Jornais e TVs de todos os cantos do planeta trataram de divulgar a nova contratação do Galo.
A primeira partida com a camisa alvinegra aconteceu em 9 de junho contra o Palmeiras no Pacaembu. Embora tenha dado 2 assistências, o árbitro anulou os 2 gols de forma incorreta. Mesmo assim, o Galo bateu o Alviverde por 1-0 gol de Jô. Para o técnico Cuca, o meio-campista é uma espécie de termômetro da equipe. Ele é um jogador diferenciado. Todos sabem que ele é um jogador de uma qualidade técnica diferenciada. Isso engrandeceu muito a todos nós. Temos conversado com ele da importância que ele tem para o time, para o grupo. Como exemplo, quando ele vai bem, geralmente o time joga bem, afirmou o comandante. Em seu primeiro clássico estadual, o jogador fez um gol antológico, partindo do meio de campo. Na sequência, deixou 2 marcadores pelo caminho e bateu cruzado, fora do alcance do goleiro Fábio. Para o atacante Guilherme e para o presidente Alexandre Calil, o gol valeria uma placa no Estádio Independência. É o primeiro gol de placa do Independência. Vamos ver se vamos colocar uma placa para ele por conta do gol, enfatizou Calil. No retorno do Brasileirão, Ronaldinho fez 2 atuações que ganharam destaque em todo o planeta. Após a morte de seu padrasto, no dia 5 de outubro, o jogador optou por jogar e prometeu uma homenagem ao familiar. E com essa atuação de gala, marcou 3 gols, deu passe para outros gols, conquistando o troféu de craque da rodada com a nota 10 pelo site Globoesportes.com. 4 rodadas após esse feito, foi a vez de tirar uma nota 9 na decisão contra o Fluminense. Ainda no primeiro tempo, marcou um belo gol de falta, mas a arbitragem, de forma incorreta novamente, anulou o gol. Mesmo assim, ajudou o Galo com 2 assistências precisas, sendo a segunda no último lance da partida, um lançamento incrível para o gol do zagueiro Leonardo Silva. Na antepenúltima partida do Nacional, evitou a primeira derrota do Atlético no Independência, já aos 45 minutos do segundo tempo. Após bate-rebate na zaga do Atlético Goianiense, o meia chutou seco no canto direito para igualar o placar, 2-2. Ao final da partida, os torcedores do Atlético cantaram "Fica Ronaldinho" nas arquibancadas do estádio e o jogador rasgou elogios à massa alvinegra. O carinho que a torcida do Galo tem comigo é algo que eu não sei explicar. É muito pouco tempo para isso ter acontecido. O Galo ficou muito tempo sem brigar pelo título e Libertadores, e cheguei nesse bom momento, e pude ajudar com boas atuações. Em qualquer lugar que saio em Belo Horizonte é assim, eles pedem para que eu fique. Perguntam se eu vou ficar, mas meu pensamento é na vaga direta para a Libertadores. Depois vou deixar o meu irmão conversar com o presidente e acertar tudo. Meu pensamento é fazer o melhor para que o Atlético entre na Libertadores, comentou Ronaldinho. Antes mesmo de terminar o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Atlético oficializou a renovação de contrato do atleta, que comentou: "Fico. Já está tudo certo e estou muito feliz. Desde que cheguei tive um tratamento maravilhoso. Desde o primeiro contato com o presidente, depois chegando aqui, os companheiros e a torcida, foi o que mais pesou. A torcida mexeu comigo e botando tudo isso é o que me faz ficar feliz e continuar aqui. Tudo que passei nesses 5, 6 meses me fez querer ficar aqui." O ano de 2013 iniciou para o meia como terminou a temporada anterior. Grandes apresentações, gols e várias jogadas geniais. Grande astro do Atlético na Copa Libertadores, voltou a vestir a camisa 10 e chamou a responsabilidade para si no torneio continental. A primeira fase não poderia ter sido melhor. Com 5 vitórias em 5 jogos, classificou o Galo de forma antecipada, batendo clubes expressivos da América do Sul, como o São Paulo e Arsenal de Sarandi. Na primeira partida do Atlético, deu 2 assistências na vitória sobre o São Paulo por 2-1. O curioso ficou por conta do primeiro gol do jogo. Após uma paralisação para atendimento do lateral esquerdo Júnior César, o meia do Galo foi até o goleiro Rogério Ceni e pediu água. Na cobrança de lateral efetuada por Marcos Rocha, Ronaldinho recebeu livre na grande área e sem nenhuma marcação. Teve apenas o trabalho de dominar e achar o atacante Jô na pequena área para abrir o marcador. O lance, raro de se ver no futebol, foi destaque por toda a mídia internacional, que ressaltava a genialidade do jogador. No duelo contra o Arsenal em Belo Horizonte, voltou a se destaque ao marcar um gol antológico. Após receber passe do atacante Araújo, percebeu o posicionamento do goleiro e deu um toque sutil, acertando o ângulo direito da meta argentina. Já classificado para as oitavas de final, o Atlético fechou a primeira fase contra o São Paulo. O Atlético fechou a primeira fase contra o São Paulo no Morumbi, em um jogo que só valia para o clube paulista. No intervalo da partida, Ronaldinho pediu para que o time se divertisse e utilizasse a partida como um treino para a fase de mata-mata. Mal interpretado pela imprensa e até por jogadores são paulinos, os dois clubes se encontraram novamente na fase de oitavas. No jogo de ida, em São Paulo, vitória alvinegra por 2-1, com direito a gol de cabeça de R10. Em Belo Horizonte, um novo triunfo e de forma massacrante, 4-1, com uma assistência do craque. Após a partida, o meio comentou o que disse na fase de grupos e ainda ironizou: "Para dizer a verdade, eles entenderam errado. Naquele jogo, uma equipe tinha um objetivo.
era tudo ou nada para eles, mas para a gente não mudaria nada, nem o primeiro lugar do grupo. Devido às circunstâncias, eu disse que a gente tinha que se divertir. Eles entenderam errado e usaram como motivação. Mas vou aproveitar a deixa. Quando está valendo, afirmou com um sorriso em seguida. Na final da Libertadores, o Galo devolveu o placar do jogo de ida e levou a decisão para os pênaltis. O camisa 10 era o último a bater, mas com 2 cobranças desperdiçadas pelo time paraguaio, Ronaldinho nem precisou bater. Após o fim da partida, o meio desabafou e agradeceu o técnico Cuca. Era o que me faltava. Falaram que nós somos um time de renegado. Fala agora, Jô está acabado, Ronaldinho está acabado. Demos a volta por cima e demonstramos que não é assim. Cuca é parceiro, desde quando eu era pequeno. A torcida me abraçou. É a minha maior alegria dar essa conquista ao torcedor, desabafou o bruxo. Com a conquista sul-americana, Ronaldinho se tornou o primeiro jogador de futebol da história a conquistar Copa do Mundo, UEFA Champions League, Copa Libertadores da América e o troféu de melhor jogador do mundo. Essa foi a história de Ronaldinho Gaúcho no Galo. Deixe nos comentários qual ídolo gostaria de ter a história contada aqui no canal Lendas do Galo. Fique por dentro de todas as notícias do Galo. Inscreva-se no canal para ser avisado das novas notícias e curta o vídeo para que o YouTube indique para mais pessoas.